Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós, nessa semana, a sétima lição desse trimestre, vamos estudar mais um tema importante nessa caminhada desse trimestre que tem como título geral a promessa, a aliança eterna de Deus. Nós já vimos um pouco sobre a aliança de Deus com Noé, Moisés, com Abraão, e agora nós vamos ver um pouquinho sobre Moisés. A aliança no Sinai, ela tem algumas características muito importantes, né? Primeiro, Deus, depois que a família de José foi toda para o Egito, chegaram no Egito ali mais ou menos 70 pessoas. Depois disso, José, seu pai Jacó, seus irmãos, todos faleceram. Então o povo de Israel cresceu muito no meio do povo de israelita. Eles viveram de tal forma lá, ficaram tantos anos lá, 400 anos, que eles eram mais egípcios do que israelitas. Então, eles esqueceram completamente de adorar a Deus, de guardar a sua lei, de cumprir os seus estatutos, as suas orientações que tinham recebido de Abraão, de Jacó, de José mesmo, que José foi um missionário lá no reino do Egito, né? Foi uma bênção para eles. Mas Deus nunca esqueceu desse povo lá no Egito. Deus sabia que eles sofriam, que eles estavam em aflições, e Deus suscitou então um líder chamado Moisés para tirá-los de lá. Quando Moisés é chamado, Moisés ainda era filho da filha do faraó. Então Deus pega Moisés, leva para o deserto. Durante 40 anos Deus reeduca Moisés, e depois, quando Moisés está preparado, Deus manda ele ir até o povo de Israel, até o Egito, buscar o povo de Israel. Agora, vejam, o povo de Israel tinha se afastado tanto de Deus que ele achava que os ensinamentos que eles tinham na mente eram mais os ensinamentos dos egípcios, adoravam os deuses egípcios, que entendiam que era através das obras que eles conseguiriam o quê? O perdão de Deus, conseguiriam o quê? O amor de Deus. Eles não entendiam mais que era pela graça a salvação. Então, Deus suscita esse líder chamado Moisés, e Moisés pergunta no capítulo 3, verso 13, disse Moisés a Deus, eis que deixa eu pegar minha Bíblia para cá um pouquinho, quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Por que será que Moisés estava preocupado com isso, né? Porque Moisés viveu lá no Egito e sabia que os deuses tinham nome. E ele sabia que o povo de Israel tinha se afastado depois de 400 anos, eles já não lembravam mais de Deus. Então ele queria fazer uma diferença entre os deuses egípcios e o Deus eterno. E Deus diz assim, ó, o grande eu sou te enviou. E eles vão entender o que eu estou falando. Então, nessa lição dessa semana, nós vamos estudar cada dia um pouco dessa aliança, como Deus se relacionou com Moisés, o que Deus fez lá no Monte Sinai para que novamente o povo se voltasse para Deus. O povo estava ali porque Deus já tinha feito alguns milagres desde a saída do Egito, abrido o Mar Vermelho, trazido codornizes, trazido água para eles, cuidado deles no deserto. Então, Deus estava se mostrando quem Ele era, não que Ele precisasse disso, mas porque o povo tinha se afastado dele. E nessa semana nós vamos ver então esse estudo tão importante para o nosso crescimento espiritual. A aliança no Sinai, o que Deus fez lá no Sinai, qual a aliança que Deus propôs a Moisés, o que o povo respondeu em relação a essa aliança que Deus propôs a eles. Que Deus nos abençoe para que nós possamos entender e compreender essa lição. Eu te convidaria antes, meu irmão, de nós terminarmos esse vídeo, de nós curvarmos nossa fronte e fechar nossos olhos para uma oração. Querido Pai, durante essa semana nós vamos estudar
um tema muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Portanto, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, abra nossa mente para esse entendimento completo da Tua Palavra e que o nosso coração seja um coração humilde e disposto a aprender de Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento e que todos nós que abrimos a Tua Palavra para estudarmos esse tema possamos ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Continuando o estudo da lição desta semana, lição número 7, vamos entrar na parte de domingo. Domingo fala sobre as asas da águia. Demonstra o amor e o cuidado de Deus para com o povo de Israel. A lição diz assim: Israel esteve imerso no paganismo egípcio por longos e difíceis séculos. Uma experiência que evidentemente obscureceu seu conhecimento de Deus, de sua vontade e bondade. Como o Senhor poderia então recuperar esse povo? Primeiramente, Deus demonstrou a sinceridade de seu amor por Israel mediante poderosos atos de libertação. Eu falei ontem, na lição de sábado, que ele começou a trazer a nação a uma resposta de amor à sua proposta de aliança. Deus colocou ali na vida deles e realizou grandes milagres. Porém, existe uma ilustração aqui na lição que me chamou a atenção, muito importante, sobre as asas da águia. Lá embaixo diz assim: a águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo das montanhas. Ao ensinar suas crias a voar, ela as levava nas costas a grandes alturas sobre as planícies do Sinai, e então as soltava nas profundezas. Olha só, se a avezinha era ainda muito jovem, desnorteada para voar, a águia-mãe mergulhava por debaixo dela, tomava nas costas e voava de volta para o ninho nos penhascos acima. E foi assim que Deus disse a Israel: que os tirei do Egito para mim mesmo. Deus usa aqui no verso, em Êxodo 19, verso 4, exatamente essa ilustração, né, sobre a águia. Ele diz que exatamente ele fez o que 19 verso 4. Tendes visto que fiz aos egípcios, olha só. Vou pegar aqui porque a minha Bíblia está mais abaixo do que eu tenho aqui. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sob as asas de águia, vos cheguei a mim. Em primeiro lugar, Deus demonstra aqui amor, bondade. Deus aqui ele demonstra cuidado com o seu povo. Sabe, Deus se preocupou e ele cuidou do povo de Israel, porque andar pelo deserto, onde estava ali todo tipo de animais ferozes que andavam pelo deserto à procura de comida, Deus cuida desse povo, Deus protege esse povo, Deus demonstra amor por esse povo. Na nossa lição, na parte de domingo, ele mostra um amor de pai para com seus filhos. E não era outra situação como era essa situação verdadeira. Deus como pai cuidando dos seus filhos. Mas a pergunta que me deixa assim bastante, que nós devemos refletir bastante nessa lição é que Deus cuida do seu povo ao ponto de tirá-lo do meio do Egito, do meio da idolatria, do pecado, andar com ele, junto com ele no meio do deserto. Nós vamos ver que aconteceu muitas coisas nesse meio, nessa caminhada até a Canaã, até a terra prometida por Deus. Porém, Deus quer que nós hoje tenhamos a mesma atitude com os nossos irmãos. Nós precisamos mostrar o mesmo amor que Deus mostra para comigo: cuidado, misericórdia, bondade, paciência. Deus quer que a gente tenha essa mesmo sentimento para com as pessoas. Sabe, não adianta nós falarmos de Deus, guardarmos a lei, guardarmos
as suas orientações, ser fiéis à sua palavra, mas não mostrarmos amor às pessoas. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para morrer no meu lugar. E ele está, através dessa lição, nos chamando, dizendo: eu cuidei do povo de Israel, assim como a águia cuida dos seus filhotes. E eu gostaria que cada um de vocês, eu e cada um de nós, irmãos de igreja, irmãos espirituais e também irmãos da família humana, que nós pudéssemos cuidar das pessoas, amar as pessoas, ter cuidado, ter aquele mesmo carinho que Deus teve comigo, que eu possa ter com as pessoas. Nós precisamos amar e ser amáveis com todas as pessoas. Por isso eu vou repetir de novo, meu irmão. Você precisa todos os dias estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina, orar e sair para ser Jesus para todas as pessoas. Porque só quando nós pedimos um coração semelhante ao de Cristo é que nós vamos poder mostrar esse amor tão maravilhoso de Deus para conosco. Através da nossa vida, nós podemos mostrar esse amor também aos nossos semelhantes. Que nós possamos amar-nos, nós possamos entender o que Deus fez pelo povo de Israel, e isso foi realmente amor, amor profundo, amor sincero, um amor sem interesse, porque o que o povo de Israel poderia oferecer a Deus? Mas Deus amou esse povo, que tirou da escravidão do Egito e levou para a terra prometida a seu filho Abraão. Que Deus nos dê amor também no nosso coração, a fim de que nós possamos amar as pessoas e termos uma bênção para essas pessoas e sermos Jesus para essas pessoas. Essa é a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Nós estamos aqui para continuar o estudo da nossa lição. E hoje eu vou estudar com vocês a lição de segunda-feira. De segunda-feira nos diz assim: padrão de salvação. É o título de segunda-feira. Padrão de salvação era um padrão muito alto, né? Nós vamos ver que Deus, para tirar o povo, para resgatar o povo lá da escravidão do Egito, ele que teve que descer dos céus para resgatar o seu povo. Vocês lembram quando Moisés se encontrou com Deus na sarça que estava queimando? Ele disse: esse lugar é santo. Deus estava ali. Então, nossa lição diz em Êxodo 6, 6 e 7. Vamos ler? Diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, Deus estava conversando com Moisés: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo, eu serei o seu Deus e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Então, Deus ia livrá-los da escravidão do Egito. E Jesus Cristo veio também do céu para nos libertar da escravidão do pecado, né? Por isso que o padrão de salvação é muito alto, que precisou Deus descer do céu para resgatar o povo. E Jesus Cristo também teve que vir à terra para morrer em nosso lugar. Com base nos versos acima, quais são as funções de Deus para com a humanidade na aliança? Concentre-se na frequência com que a palavra eu aparece nesses versos. Então, a função de Deus foi o resgatador de Israel. Você sabe que o povo de Israel era assim, né? Vocês lembram da história da Noemi, quando ela voltou, que os seus filhos morreram com a Ruth, o seu parente mais próximo teve que resgatar as suas terras, quer dizer, o parente mais próximo tinha que comprar de volta a sua propriedade. Então foi isso que Deus fez. Deus resgatou o povo de Israel. E concentre-se na frequência com que a palavra eu aparece nesses versos. Então aqui diz assim: eu sou
o Senhor. Primeiro, né? Uma vez Deus está dizendo que Ele é o Senhor. Depois eu vou tirá-los dos trabalhos pesados. Eu vou livrá-los da escravidão. Eu vou resgatar vocês. Eu os tomarei por meu povo e eu sou o Senhor seu Deus. Quantas vezes Deus teve que dizer que Ele que estava fazendo isso, né? Porque Ele era o Deus daquele povo. Ele tinha dado uma promessa que Ele ia livrar o seu povo da escravidão depois de 400 anos. 400 anos eles ficaram lá. Então, também aqui a nossa lição nos diz assim, que quando Deus disse a Israel, por meio de Moisés, vou resgatar vocês, Ele literalmente disse, eu agirei como parente que resgata. A palavra resgatar se refere ao costume, o qual nós já conversamos, né? Que existia lá com o povo de Israel. E quando ainda estava em vias de entrar na escravidão, aparentemente Israel não tinha parente terrestre para resgatá-lo. Não tinha ninguém. Deus teve que vir do céu para resgatá-los, né? E como entender a ideia de resgatar ou comprar o povo da escravidão? Qual era o preço a pagar? E o que isso revela sobre o nosso valor? Então, qual é o preço? Deus teve que mostrar o seu poder, né, para o povo de Egito. Ele disse, e com grandes manifestações de juízo, ele provou que ele ia resgatar o seu povo. E aqui nós vamos ver lá em Marcos, capítulo 10, 45, que foi que aconteceu para Jesus nos resgatar. Diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deu a sua vida para nos resgatar da escravidão do pecado e nos dar a vida eterna. Assim como Deus deu liberdade para o povo de Israel, Cristo também nos liberta da servidão do pecado, né? Não somos mais cativos agora. Graças a Deus, né, irmãos, que Ele nos amou, ainda sendo nós pecadores. E em Apocalipse 5, versículo 9, também tem um versículo muito lindo, que nos diz, vamos ler Apocalipse 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com a sua morte, Deus nos comprou de novo para Deus, para sermos seu povo, né? Que bênção para nós, que Deus nos amou tanto a ponto de dar seu Filho para nos libertar do pecado, para nos resgatar, né? Em Êxodo 3:8 diz, Deus disse que desceu para resgatar Israel. Esse é um verbo hebraico comum para designar a interação de Deus com a humanidade. O Senhor estava no céu e nós na terra. Somente quando Deus desceu à terra, pôde nos resgatar. Não dava para Ele resgatar lá do céu, né? Jesus tinha que ser o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. Que Deus nos ajude a entendermos o sacrifício de Cristo por nós. Agora nós vamos estudar terça-feira. Aliança no Sinai. Aliança no Sinai, né? Deus tinha feito uma aliança com seu povo quando Ele tirou lá da escravidão do Egito. E essa aliança é a que nós vamos estudar agora. O livro de Êxodo chama a atenção do leitor para 3 grandes eventos. O próprio Êxodo, o estabelecimento da aliança e a construção do santuário, né? Então,
Por que será que Deus fez esse santuário aqui na terra quando Moisés estava no deserto? Para que ele pudesse habitar no meio deles, né? E sobrepõe os acontecimentos menores, né? O estabelecimento da aliança registrado em Êxodo 19 e 24 foi como um monte muito grande, né? Como o Monte Everest. Um breve resumo do Êxodo de 19 a 24 mostra a sequência, a relação dos eventos. Então, como nosso tempo não dá para ler tudo, eu fiz aqui, queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo a lição, que os itens mais importantes dessa aliança que Deus fez no Sinai. Você sabe que a aliança tinha que ter dois lados, né? Deus ia abençoar o seu povo, mas o seu povo tinha que cumprir todos os ensinamentos de Deus. Deus deixou com Moisés tudo escrito, o que o povo deveria seguir. Se vocês seguirem, né, os meus mandamentos, as minhas ordens, minhas ordenanças, então eu estarei convosco. Eu serei o seu Deus e ninguém vai ser seus inimigos. Deus estava sempre lutando pelo povo de Israel. Eles precisavam ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aonde que diz isso? A proposta de Deus de uma aliança com Israel, que eles seriam, olha que lindo isso, né? É a mesma coisa que nós. Sereis reino de sacerdotes e nação santa. Agora o terceiro item, a resposta de Israel a aceitar a aliança. A resposta do povo, tendo o que o Senhor falou, faremos. Essa foi a resposta que Israel deu. Tudo o que o Senhor falou, faremos. A preparação do povo para receber a aliança de Deus tinha uma preparação especial, né? Eles tinham que se santificar para receber as ordenanças de Deus. E receberam também os 10 mandamentos, né? Escrito por Deus. Sexto, vamos ver, Moisés como mediador da aliança. Moisés era o mediador. Estava no lugar agora de Cristo, né? Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus. Porque Cristo morreu por nós. E lá no deserto, eles todos os dias, eles ofereciam um cordeirinho, confessando seus pecados, que representava Cristo Jesus. Por isso também tinha o santuário, o tabernáculo, né? Que tinha apropriação dos pecados do povo. Deus habitava ali, mas também servia para a apropriação do povo de Israel. Os princípios da aliança explicitados, vamos ver. Esse é o 7. Diz assim: vistes que do céu eu vos falei. Eles ouviram a voz de Deus, por isso que tiveram que se preparar, né? Se ouvires a minha voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigos dos teus inimigos. Foi o que eu marquei aqui, Êxodo 20, verso 22. E agora o 8, a confirmação da aliança. Confirmação da aliança. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Tomou o livro da aliança e leu para o povo. Tudo que Deus falou, Moisés escreveu. Ninguém ia esquecer de nada. E Moisés sempre lia para o povo não esquecer. É que nem nós temos a palavra de Deus, né, queridos irmãos, que nem nós temos a Bíblia. Nós temos que ler para não esquecer. Deus
o padrão de salvação foi muito alto, né? Porque Cristo teve que morrer para nos resgatar da morte eterna, da escravidão do pecado. Mas nós temos a palavra de Deus que temos que ler para não esquecer, para não pecar contra Deus. Porque Deus diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Então nós temos que ser perfeitos, né? Não perfeição total, porque nós não temos capacidade de sermos, mas assim como nós, o nosso melhor é fazer a vontade de Deus. Isso já é perfeição para Deus. Ah, queridos irmãos, que Deus nos ajude, né? Enquanto Moisés estava lá junto com aquele povo, eles não se afastaram. Mas nós conhecemos bem a história do povo de Israel, né? Eles se afastavam, Deus chamava, porque Deus tinha amor por eles. E assim também é hoje em dia. As pessoas se afastam de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, chama eles de volta. Porque uma aliança entre Deus e o povo de Israel era necessária? Deuteronômios 29, de 10 a 13. Acredito que vocês já leram, né? E eu tomei a liberdade de escrever aqui. Vós estáis hoje todos perante o Senhor. E Moisés estava dizendo, para que hoje te estabeleça por seu povo, porque Ele, Deus, é seu Deus e vocês são o povo de Deus. Como prometeu Abraão, né? A Isaac e a Jacó, Deus cumpriu a sua palavra, tirou o povo e fez ele o seu povo. Então agora todos perante o Senhor estavam lá. Deus cumpriu a sua promessa. E o povo de Deus tantas vezes quebraram a aliança. A aliança que eles tinham que obedecer era para o bem deles, né? Nós sabemos que as leis de Deus era para eles terem saúde, para eles serem boas testemunhas para os outros povos. Eles não ficaram doentes. E também Deus abençoou tanto que nem os seus calçados se gastaram, né? Nem suas sandálias se gastaram, nem suas roupas. Queridos irmãos, Jesus Cristo também nos resgatou. Que possamos também honrar essa aliança que Deus fez conosco. Um compromisso nós temos com Deus. E Jesus Cristo, quando foi para os céus, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas, assim como o povo de Israel tinha que ser testemunhar do amor de Deus, nós temos que testemunhar do amor de Cristo por nós. Continue estudando a lição, que essa lição é maravilhosa. Até a próxima semana. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Tudo bem com vocês? Que a paz de Deus seja uma tônica na sua casa, no seu lar, no seu convívio diário. E nós estamos aqui, meus irmãos, para continuar o assunto, né, que a gente vem estudando aí já há algumas semanas. Nós vamos, portanto, continuar ainda por mais um tempo falando em aliança. E eu quero que você preste atenção no que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículos 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quem é que Deus está, para quem Deus está propondo ali uma aliança? Para o povo de Israel, né, meu irmão? Mas através de quem? Através de Moisés. Então é para ele que ele está dizendo essas palavras. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então ele estava propondo essa aliança. Agora, veja bem, meu irmão, essa aliança ela é válida para você e para mim hoje. Porque eu não sei se você prestou atenção, no verso diz assim: se ouvirem atentamente a minha voz e guardar a minha aliança. Nós já falamos dessa aliança, aliança perpétua, né, que Deus fez com o povo de Israel e que é válida para nós hoje. Portanto, se você guardar essa aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Eu lhe pergunto, você gostaria de ser uma propriedade peculiar do dono do mundo? Oh, que bênção, né, irmão? Que beleza seria! Depende de você, depende de mim. Eu tenho que então apenas e tão somente guardar a minha aliança com Deus, guardar as ordenanças de Deus, praticar aquilo que Ele nos deixou como orientação. Agora, dentro desse conceito de guardar a aliança de Deus, que nós seríamos ou seremos propriedade exclusiva de Deus, peculiar de Deus, diz ele, porque toda a terra é dele, é minha, diz ele, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, dentro desse propósito, dentro dessa aliança, como você entende o que o Senhor disse no contexto da salvação pela fé? Você vê que nós, às vezes, gostamos muito de ser elogiados, de sermos vistos por alguém, não é verdade? Talvez não seja o seu caso, talvez não seja o meu caso, mas generalizando um pouco, o ser humano é dotado dessa particularidade. Ele gosta um pouco de ser notado, de fazer as coisas, né? Então, a obediência às ordens de Deus não invalida a sua graça. Quer dizer, eu posso fazer de tudo, né? Eu posso ser bonzinho, eu posso ir na igreja todos os sábados, domingos, quarta-feiras, dar estudo bíblico, etc. e tal. Posso procurar fazer o meu melhor, querendo com isso a minha salvação. E eu estou perguntando para você o que você acha de Êxodo 19, versos 5 e 6, no contexto de salvação ou da salvação. Né? Então, o povo de Israel quis fazer por sua conta própria, né? Se vangloriar e encontrar salvação fora da misericórdia de Deus, fora da graça de Deus. Agora, a obediência é o fruto da fé, né? Não é eu fazer, mas não tenho fé. Eu tenho que fazer dentro da minha fé, aquilo que vem de Deus pela graça. Como ele diz ali, temos que ter perseverança, né? Pela minha perseverança na fé em Deus, né? Então, veja que a parte de Deus, ela é feita diariamente a você e também a mim, portanto, a todos nós, porque nós somos a nação de Israel, nós somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, veja que ele está prometendo ali que aquele que
guardar, né, tudo que ele deixou, né, ouvir atentamente a voz dele e guardar essa aliança, esse terá o seu galardão, ou seja, seremos propriedade de Deus. Muito bem, meus irmãos, e agora eu quero que você atente para o para o capítulo 19 ainda, mas no versinho 8, que eu vou procurar ler aqui para você, 19, no versinho 8, diz assim, no livro de Êxodo, né, meu irmão, capítulo 19, versinho 8. Então o povo respondeu a uma. Essa expressão, pode você não entender, respondeu a uma, quer dizer, a uma só voz, todos foram uniformes na resposta, respondendo assim: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, no livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 8, aquele povo falou tudo para Moisés, dizendo: tudo que o Senhor pediu, nós faremos. E qual foi a resposta de Israel, ou seja, esse povo, a própria aliança? Eu quero ler para vocês o que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 64. Eu vou achar aqui ligeirinho para nós, Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64. Para você ver que as nossas obras não têm nenhum valor. Olha aqui o que Isaías escreveu no capítulo 64 e no versinho 6. 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo. Isso é o que nós valemos como pessoa. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundície. Veja que nós não temos, enquanto homem, enquanto mulher, não temos nenhum valor no que se refere à salvação pelas nossas obras. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então veja que as nossas obras são inválidas perante Deus, porque nós não temos dignidade por nossos méritos. Para tudo, inclusive para uma aliança com Deus, nós temos que invocar os méritos de Cristo, né? E eu quero ler agora para você também, que está em Romanos 3. Deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos 3. Coríntios, volta para trás um pouquinho, Romanos 3, verso 23. 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram, todos nós somos pecadores, porquanto, se não tiver Cristo, se eu não tiver Cristo vivendo em mim, eu não farei jus à salvação, porquanto as minhas obras não me levam à salvação. O que me leva à salvação é a minha fé em Cristo Jesus, né? E a aceitação, né, da aliança dele, que ele deixou para nós, para o povo de Israel, que é você hoje e eu também. Então fica aí essa reflexão para você, meu irmão, que você tenha tido um bom proveito e possa usar isso para a nossa discussão na lição da Escola Sabatina no próximo sábado, ok? Fique com Deus, um abração a todos e que Deus perdoe todos os nossos pecados e fica com nós todo o tempo que aqui estivermos. Um abraço. Oi, tudo bem?
Estamos aqui para fazer o fechamento do estudo dessa semana, que fala sobre a aliança no Sinai. Quando nós falamos em Sinai, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Com certeza são os 10 mandamentos. E é justamente isso, mas não apenas a representatividade dos 10 mandamentos, mas o resgate de Deus perante o seu povo, quando Deus se manifesta mais uma vez de forma amorosa, de forma que demonstrava preocupação diante do seu povo. Lá em Êxodo 19, verso 5, quando Deus menciona que toda a terra lhe pertence, nós temos que ampliar o nosso entendimento diante dessa expressão de Deus. Toda a terra lhe pertence, toda a criação lhe pertence. Nós, como obra-prima da criação, pertencemos ao nosso Deus. E que bom é quando nós estamos cientes desse pertencimento. As pessoas que não possuem um senso de pertencimento, elas acabam, de alguma forma, emocionalmente, elas acabam sendo frágeis. E que bom é saber que nós pertencemos a Deus. E mais do que isso, de que Ele, o Criador, abraça o seu povo. Ele coloca parâmetros, leis, estatutos que não são para jogar um peso, uma carga pesada em cima daqueles que creem nele, mas sim como um escudo protetor. Os estatutos de Deus, a aliança de Deus, ela serve como um escudo, como uma proteção. E demonstra o caráter de Deus, demonstra o seu amor pela humanidade. Se você compreendeu isso, muito bem. Você deu um grande passo para estar conectado com Deus, sua aliança e suas promessas. Assim como o povo no passado fez aliança com Deus, tropeçou em alguns momentos, mas existe uma descendência, uma continuidade deste povo, da qual nós fazemos parte. Que Deus esteja abençoando você, cuidando de você e de sua família. Nos encontramos na semana que vem com mais um estudo. Tchau, tchau. Até lá. Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Por favor, fica comigo. Em nome de Jesus. Amém.